Bom, a gente marcou aqui, né? No nosso último encontro, a gente falou mais um pouquinho sobre essa trindade de vida, forma e qualidade. E agora a gente deve continuar um pouquinho mais por aqui. Alguém gostaria de ler? Eu leio, então. Para os propósitos deste tratado, devemos entender o fato de que o mundo das aparências vibra e é energizado pelo mundo das qualidades ou dos valores, que por sua vez vibra e é energizado pelo mundo de propósito ou vontade. Então, isso a gente precisa sempre ter em mente, que a gente vive nesse mundo que é um mundo de manifestação, é um mundo de aparências, não é um mundo causal. Para além desse mundo, existe um mundo de qualidades, que é o que a gente pode fazer uma analogia com a alma, e que é causal, né? Mas ainda assim responde a um mundo ainda mais interno e profundo, que é o mundo do propósito, da vontade. Então, fazendo a nossa associação com os raios, o mundo das aparências, então, é um mundo de terceiro raio, de manifestação. O mundo das qualidades ou valores é um mundo de segundo raio. E o mundo de propósito e vontade é um mundo de primeiro raio. Só para a gente não esquecer, né? Fixar através da repetição como é o funcionamento ou a expressão da vida, tal qual a gente conhece. Né? Sempre se origina de um propósito ou vontade primevos, depois ganha um plano com qualidades e valores, até que seja realmente expresso ou manifestado através de uma atividade inteligente, uma organização da forma. Na doutrina secreta e em um tratado sobre o fogo cósmico, é importante a gente lembrar então, né, Doutrina Secreta é um livro clássico da teologia moderna, escrito pela Helena Blavatsky sob inspiração do mestre M, do mestre KH e também do mestre tibetano. E em um tratado do fogo, sobre o fogo cósmico, é um livro que o tibetano diz que é como se fosse uma continuação da doutrina secreta, seguindo essa nova fase de ensinamentos. Então, eles têm muitos pontos em comum. Disse que o fogo elétrico da vontade e o fogo solar do amor, em colaboração com o fogo por fricção, produzem o mundo das formas criadas e criadoras. Então, é bem comum na doutrina secreta esses fogos são citados muitas vezes. Fogo elétrico, solar e por fricção. Então, o elétrico tem mais a ver com energia, com eletricidade, com o primeiro raio ou vontade. O fogo solar ou fogo do amor, né, fazendo uma referência ao Sol, ao distribuidor, né, de energia e amor no sistema solar, por exemplo, e o fogo por fricção, que é o fogo da personalidade, a maneira como a personalidade se expressa, né? Fricção, a gente pode pensar em atrito, né, que daí transforma-se em fogo. Produzem, então, é como se fosse uma síntese de tudo que a gente conhece, de tudo que é vivo dentro deste sistema. Estas seguem agindo sob a lei do amor atrativo magnético para a realização de um propósito evolutivo até agora inescrutável. Então, a gente não conhece ainda qual que é o nosso propósito divino, né? O propósito dessa vida planetária. Mas a gente sabe que a lei da alma é a lei da atração.
é a lei do amor, a lei do magnetismo. Então, o magnetismo vai atraindo todas as condições necessárias para que esse propósito criativo se cumpra no plano material. Então, o tibetano diz, inclusive no Tratado do Fogo Cósmico, que a lei que governa o primeiro raio, ou o mundo da vontade, ou o fogo elétrico, é a lei da síntese, ou a lei do propósito. A lei que governa a alma é a lei da atração, a lei do magnetismo. E a lei que governa ou que rege a vida de personalidade é a lei da economia, né? Então, a alma atrai tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento, e enquanto personalidade a gente deve dominar a lei da economia, ou seja, a gente deve utilizar de forma otimizada todos os recursos que a alma atrai através da lei do magnetismo ou da atração. E o propósito vai se refletindo através de pequenas sínteses que vão norteando o nosso desenvolvimento. Então, a gente vai falar bastante aí desses 3 primeiros aspectos. A impressão que dá é que o tibetano quer fixar esses conceitos em nós, para depois a gente começar a perceber melhor os 7 raios e a entender melhor como os 7 derivam dos 3. Né? Os outros 4 derivam desses 3. Tudo bem até aqui? Sim. Esse propósito permanece desconhecido, unicamente devido às limitações da aparência, que ainda não respondem à qualidade. Então, da mesma forma que a nossa personalidade é essa aparência e ela ainda não responde tão bem à qualidade da alma, o mundo de formas que a gente vive ainda é limitado pela aparência da manifestação. O nosso mundo, assim como a nossa vida, ainda não responde tão bem às qualidades da alma. Na medida em que a gente vai respondendo a essas qualidades, o plano vai se revelando. E à medida em que o plano vai se revelando, a gente vai conseguindo enxergar esse propósito. Então, no ponto que a gente está, não faz nenhum sentido a gente entender o propósito. A gente primeiro precisa tentar entender qual que é o plano para esse propósito se manifestar, né? Para daí depois a gente tentar entender o para quê, né? Que é o propósito. Quando a aparência ilusória e a qualidade velada da vida forem conhecidas e compreendidas, emergirá claramente o propósito subjacente. Então, qual que é a nossa meta, né? É a gente reconhecer qual que é, como que se manifesta essa aparência ilusória e quais qualidades estão veladas ou escondidas atrás dessa aparência. Então, é isso que a gente procura fazer na meditação, né? Quando a gente pensa em ativar o nosso centro ágil, em desenvolver o centro ágil, é essa visão que enxerga além da limitada aparência. Reconhece o plano, a qualidade, os valores e os princípios por trás das aparências. Então, naturalmente, esse propósito vai emergir. Hoje, se vislumbra vagamente tais indícios e podem ser observados os atributos desta crescente percepção na tendência do pensamento moderno, que falam sobre desenhos, projetos ou modelos, nas formulações sintéticas de ideias e na antologia dos desenvolvimentos históricos, nacional, racial, humano e psicológico. À medida que lemos, refletimos e estudamos, aparece em forma indefinida os contornos do plano. Porém, enquanto a consciência não transcenda as limitações humanas e abarque o subhumano ou mesmo o sobre-humano, o verdadeiro plano não pode ser adequadamente captado. Então a gente percebe que a gente está num progresso aqui,
né? Que alguns vislumbres vão aparecendo, né? Parece que conforme a gente vai estudando as diversas linhas do desenvolvimento humano, a gente vai olhando por uma linha do tempo, parece que alguma coisa diferente, alguma coisa maior, mais abrangente, com alcance mais potente, está sendo formado. Só que a gente ainda não tem essa clareza, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode dar uma olhada nesse modelo de desenvolvimento histórico, a gente pode observar o que está acontecendo no mundo, a gente pode observar quais são os movimentos, como que a gente parece que se encaixa, né? O que que parece que está tomando força, o que que parece transitório, o que que parece real. A gente falou muito dessas reflexões agora no Festival de Áries, e que é um signo do fogo, é um signo de mente, mas é um signo que conecta a mente à alma, né? Que traz a potência dessa qualidade à expressão. Então, é claro que é super importante a gente aproveitar esse momento de Áries, mas esse é um exercício que a gente deve fazer ao longo dos nossos dias. Tentar observar no mundo quais são as tendências que estão emergindo, quais são os valores que parecem estar aí se manifestando, quais são os contornos desse plano. Porque esse é um ótimo exercício para a gente ir enxergando além das aparências. E a gente começar um cultivo daquilo que é real, daquilo que não é transitório, daquilo que é perene, e fazendo essa separação aí do joio e do trigo, daquilo que é aparente, que é mortal por si só, né? Daquilo que é perene, daquilo que é imortal, daquilo que é eterno. Então, é um exercício bem interessante para a gente começar a desenvolver, né? Tanto esse olhar individual, como grupo, como grupo maior, com a humanidade. A vontade que encontra-se por trás do propósito não pode ser compreendida, até que seja transcendida a consciência, incluindo o homem sobre-humano e chegue a ser uno com a divindade. Então, a vontade, ela é um ponto ainda mais interno do que o propósito. A partir da vontade, um propósito vai tomando forma, se é que a gente pode usar essa palavra, né? E aí esse propósito vai tomando forma através de um plano. E aí esse plano vai se expressando através de uma atividade inteligente. Então, na grande invocação mesmo, né, a gente diz: desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida. Então, é um ponto mais interno, é a vontade de Deus, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Então, o propósito, pela própria grande invocação, já se mostra como uma pequena exteriorização da vontade. E aí esse propósito é conhecido pelos mestres da sabedoria e servem a esse propósito. Como que eles servem a esse propósito? Na elaboração do plano. Então, na grande invocação, a gente invoca que esse propósito se expresse através das nossas pequenas vontades, porque a gente ainda está desenvolvendo a vontade. A gente primeiro precisa desenvolver o amor, né? Que é a qualidade. Aí, depois do desenvolvimento do amor, sabedoria, a gente começa o desenvolvimento da vontade. Claro que isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Porém, a gente divide assim só para ficar um pouco mais claro e didático. Né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário, alguma partilha? Não? Seguimos então. Vontade ou energia da vida são termos sinônimos e são uma abstração
que está separada de qualquer expressão da forma. Então, aquilo que a gente chama de vida, ou que a gente chama de primeiro de vontade, tem a ver com o primeiro raio, que é aquele raio mais interno, mais esotérico no sentido causal. Então, naturalmente, é abstrato e é separado da forma. A vontade de ser é proveniente de fora do sistema solar. Então, é uma energia que transcende o nosso sistema solar. A gente aprendeu em alguns textos, né, do próprio tibetano que o nosso sistema solar é um sistema de segundo raio, do amor-sabedoria. Então, essa vontade, ela é criativa, né? Ela é ainda mais interna do que aquilo que a gente entende como nosso sistema solar, que é um sistema de qualidade de segundo raio. Então, tem um propósito que vai para além de tudo que a gente conhece, né? É a energia oniabarcante, ou seja, que tudo abarca de Deus, que dá, com uma fração de si mesmo, forma ao sistema solar. E, no entanto, permanece fora do sistema. Então, isso que a gente conhece como Deus, isso que, né, o tibetano diz em outros livros, aquele sobre o qual nada pode ser dito, porque a gente não tem ainda compreensão do que seja isso, mas vamos pensar como esse Criador transcendental. Então, uma parte de si, uma fração de si, traz forma. Então, o sistema solar já é uma exteriorização disso que a gente entende como Deus, né? Então, que traz uma fração de si, traz essa vida, se expressa através do sistema solar e, no entanto, permanece fora do sistema. Isso também é difícil, às vezes, para a nossa mente entender, né? Mas lembra sempre que a alma é paradoxal, que é uma coisa e a outra, e não uma coisa ou a outra. Então, ao mesmo tempo que essa energia dá a vida, ela ainda é algo além dessa vida manifestada, né? É algo que é além disso, como propósito, como vontade, como essa inteligência de vida, né? O plano e o propósito concernem as energias que emanam dessa vida central e envolvem a dualidade, a vontade, o impulso da vida, mais o amor magnético atrativo, que por sua vez é a resposta da substância vibratória universal ao impacto da energia da vontade. Então, uma vez que essa vida decidiu se exteriorizar, aí nasce a primeira dualidade, né? Então, vamos pensar no uno como o imanifesto, né? Como o tudo e o nada ao mesmo tempo. Então, quando essa energia, esse manifesto decide se expressar, se manifestar, se exteriorizar, a gente percebe, então, que já começa essa dualidade. O que é essa dualidade? A vontade ou o impulso da vida se unifica ao amor magnético atrativo, que é uma resposta a essa substância vibratória, né? Perdão, dessa substância vibratória universal ao impacto dessa energia da vontade. Então, essa qualidade atrativa é o que começa a dar forma, ou seja, a atrair substância para dar forma a esse impulso da vontade espiritual. Fica claro isso? Fica difícil de compreender? É um ponto importante, a gente não precisa ter pressa. É conceitual, é bem abstrato, mas a ideia precisa estar clara para o que a gente vai ver mais para frente. Então, como é que tá para vocês? Está difícil, não tá? Queria um pouquinho um retorno de vocês. O entendimento é um pouco difícil, Paulinho, porque é muito externo, né? E muito abstrato.
A gente só tem as palavras, né? Mas a É difícil compreensão compreender, é mesmo, verdade. É, isso, o entender mesmo fica muito por cima, né? Assim, tem que ir digerindo. talvez a gente pudesse até utilizar esse texto como um invocativo, né? Um invocador, perdão, para nossa alma, né? Para invocar a compreensão, para invocar o melhor entendimento do texto, né? Para a gente conseguir, de maneira um pouquinho mais palpável, compreender aí isso ao longo dos dias. Paulo, Oi, tá ouvindo? sim, Ah, tá. Eu acho que esse formato, eu já falei lá atrás, a gente vai lendo e você vai explicando, aí tem que ser visto ou revisto, porque é é na revisão que a gente passa a sintetizar dentro da gente e entender melhor. verdade. Não dá para você fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. É muito É, difícil com qualquer vídeo, com qualquer leitura, eu acho. é verdade. Então, essa que é mais profunda e tem muita entrelinha, entrelinha de entrelinha, eu acho que acontece isso. Então, é normal. Não lembro quem que falou agora sobre a dificuldade. A questão não é de ser abstrato ou não, na minha opinião. É uma questão de se processar dentro da gente. Entendi. E no momento que se processa dentro da gente, ele se concretiza. Eu acho isso, né? Que não é agora. É numa leitura, numa releitura, né? Quantas vezes você já não deve ter lido esse texto aí? Bom, eu acho isso, né? Muito bom, Gui, obrigado. Olha só que interessante. Essa atividade inicial, né? Então, esse impulso que que impressiona, vamos dizer assim, esse amor atrativo, né? Então, essa atividade dual, ela precede, ou seja, ela vem antes do processo criador da construção de formas. A ação da vontade divina sobre o oceano do espaço, matéria ou substância etérea, produziu a primeira diferenciação nos três raios maiores, e sua interação mútua originou os quatro raios menores. Então, essa atividade inicial ela vai preceder o processo criador de construção de formas. Esse processo criador de construção de formas é uma energia já de terceiro raio. Então, a ação da vontade divina sobre o oceano do espaço, matéria ou substância etérea produziu, então, a primeira diferenciação nesses três maiores. E a interação, que é a vontade, a qualidade atrativa magnética e a substância expressa, né, a construção da forma. E aí, então, a relação entre esses três, a interação entre esses três, vai produzir os quatro menores, que são a harmonia através do conflito, a ciência concreta, a devoção e a manifestação física propriamente dita, né? Que é a organização rítmica, ritualística, no sentido de ritmo, que é o sétimo raio. Assim, vieram à manifestação as sete emanações, as sete potências e os sete raios. São os sete alentos da vida una e as sete energias básicas. Emanaram do centro formado pelo impacto da vontade de Deus na substância divina ainda, né? E se dividiram em sete correntes de força. O raio de influência destas sete correntes determinou a extensão ou âmbito da atividade do sistema solar, do nosso, que é um sistema de segundo raio, da qualidade do amor, sabedoria. E demarcou os limites da forma do Cristo cósmico encarnado. Cada uma destas sete correntes ou emanações de energia, sete raios, foi colorida por uma qualidade divina, um aspecto do amor,
sendo todas necessárias para o aperfeiçoamento final do propósito latente e não relevado. Por que ele diz aqui que cada uma foi colorida com um aspecto do amor? Porque o nosso sistema solar é um sistema de segundo raio, que é o raio do amor e sabedoria. Então, os 7 raios que a gente conhece dentro desse sistema, eles são 7 raios, a gente vai ver, cada um com qualidades distintas, porém, dentro desse sistema, eles são como se fossem nuances ou matizes do segundo raio, do raio do amor e sabedoria, porque é o raio desse sistema solar que a gente vive, tá? Se o nosso sistema fosse um sistema de terceiro raio, aí a gente teria, então, 7 raios como qualidades ou matizes do terceiro. Mas, no caso, o nosso sistema é um sistema de segundo raio, segundo as informações que nos são passadas pelo tibetano. Por isso, o cabeça da hierarquia é o Bodhisattva. Talvez, se a gente estivesse num sistema de terceiro raio, o cabeça da hierarquia fosse uma Hashohan ou uma Akoan. Se a gente estivesse num sistema de primeiro raio, talvez o cabeça da hierarquia fosse o Manu, né? E não o Bodhisattva. Então, por isso que ele coloca aqui, né? Os limites do Cristo cósmico encarnado. O Cristo cósmico, né? Esse cargo Cristo, ou Bodhisattva, é um cargo de segundo raio, de amor instrutivo, de amor sabedoria. Agora, por que que o nosso sistema é um sistema de segundo raio? É um propósito que a gente ainda entende que é uma sequência, né, dentro da vida desse sistema, né, do desenvolvimento dele, mas é ainda não muito claro para a gente. A gente primeiro precisa entender qual que é o plano, entender o que que é o amor, entender o que que é vontade, se relacionar com a nossa alma, para depois a gente entender melhor esses outros planos. A vontade da divindade colore a corrente de energia, de unidades de energia, que chamamos raio da vontade ou poder, o primeiro raio. Eu vou ler de novo, que eu interrompi aqui, que eu errei. Acho que é importante a gente ler com mais fluidez. A vontade da divindade colore a corrente de unidades de energia, que chamamos raio da vontade ou poder, o primeiro raio. E o impacto dessa corrente sobre a matéria do espaço assegura que o propósito oculto de divindade será oportuna e inevitavelmente revelado. Então, esse primeiro raio é o que a gente chama, né, de vontade ou poder, e esse impacto, né, mostra que tem uma vontade criativa. Então, em algum momento, isso vai ser revelado. Inevitavelmente, esse propósito oculto vai ser revelado. Só que vai ser revelado de forma oportuna, quando houver uma melhor conscientização do domínio da forma, quando houver uma melhor conscientização do manejo e da irradiação da qualidade, aí depois a gente chega nesse ponto mais abstrato. Esse é um raio de tal intensidade dinâmica que é chamado o raio do destruidor. Ainda não está em plena atividade e só estará quando se puder sem perigo, o propósito. Então, o primeiro raio é naturalmente o raio mais potente. Por quê? Porque é o raio criativo, né? E aqui ele é chamado também de raio do destruidor. Por quê? Porque essas formas que foram criadas, elas precisam em algum momento ser destruídas para que novas sejam criadas, de modo que abarquem e respondam a uma qualidade mais elevada, que responde a um propósito mais elevado. Então, todo o nosso processo de desenvolvimento reside nessas etapas de construção, desconstrução, construção, destruição, né? É assim que a gente vai adquirindo
pequenas sínteses que vão abarcando a nossa consciência em maiores espaços e tempos, né? Dentro daquilo que a gente entende aqui no plano material. Mas essas pequenas conscientizações, elas vão sendo ganhas, né, a partir de construções e desconstruções. Então, é um raio que sempre precisa ter mais cuidado no manejo, por isso que ele não está sempre ativo, né? A gente sabe, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial, passou-se a ter um contato mais direto com Shambhala, sem grandes interferências da hierarquia, por conta de um ganho de desenvolvimento através da destruição, por exemplo, né? Mas a gente sabe que antes disso, Shambhala sempre foi mediada pela hierarquia, ou seja, a energia potente do primeiro raio sempre foi manejada, mediada pela hierarquia, para que não causasse tanto impacto que num ponto de consciência mais denso causa mais estrago do que benefício, né? Então a hierarquia toma muito cuidado com o manejo do primeiro raio. Aí ele diz, né? São poucas unidades de energia desse raio que existem no reino humano. O que ele quer dizer com isso? São poucas almas, né? Unidades de energia são almas. São poucas almas que têm... são poucas almas de primeiro raio encarnadas nesse período que a gente vive. A gente vai ver muito mais almas de segundo raio, com personalidade primeiro, por exemplo, para levar certos projetos adiante, porque precisam dessa força, e a gente vai ver menos almas de primeiro raio, porque realmente é uma potência, né? A Blavatsky era uma alma de primeiro raio, mas ela era um iniciado de 4º grau. Ainda assim, é dito que ela nasceu mulher para que fosse um pouco mais responsiva em termos de polaridade aos ensinamentos, para que não fizesse tanto estrago, né? A sua potência não fosse ainda mais forte. Então, aí ainda assim você vê como ela mexeu com as crenças no mundo, né? E causou tanta polêmica. Como eu disse anteriormente, ainda não encarnou um verdadeiro tipo do primeiro raio. Como um mestre mesmo da sabedoria, né? Talvez mais para frente o mestre M possa se expressar, aí se exteriorizar junto com a exteriorização da hierarquia, quem sabe, né? Aí ele continua dizendo, sua principal potência se encontra no reino mineral. E a chave para o mistério do primeiro raio se acha no rádio. Esse rádio é o mineral rádio, né? Então a gente consegue perceber, por exemplo, que toda essa energia de radioatividade, né, é, em alguma medida, um impulso do primeiro raio através do reino mineral, e olha a potência que promoveu, né? Se a gente for pensar em termos de energia atômica, por exemplo, né? Que é uma energia do reino mineral, que é uma energia de primeiro raio. Então, olha o quanto de energia pode ser gerado a partir do reino mineral. Imagina quando a gente atingir, por exemplo, os níveis atômicos do reino vegetal, quando a gente atingir os níveis atômicos do reino animal e, principalmente, quando a gente trabalhar com a alma, né? Que são os níveis atômicos do reino humano, né? Já no 5º reino, né? No reino divino. Então, olha só que interessante, né? Como, ao mesmo tempo que o primeiro e o 7º raio se relacionam, né? Então, a gente sabe que o 7º reino é o reino mineral, em termos de evolução, né? Que poderia estar associado com o 7º raio, mas também está associado com o primeiro, que é o causador, né? Então, primeiro, o mais interno e o 7º mais externo tem uma relação especial. A gente viu também, né, tomando ainda o signo de Áries, que estamos ainda no signo de Áries, Áries entrega ou distribui raios 1 e 7.
Então, tanto a ideia principal, né, aquele propósito mais abstrato, quanto a potência para sua exteriorização em perfeição no sétimo raio. Então, a gente vê isso também no reino mineral. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tem um filme na Netflix que fala sobre a descoberta da rádio que foi feita por uma mulher. Você chegou a assistir? Assisti. É Ah, bem é legal. interessante, né? Da Marie Curie, né? Isso. É bem legal, bem legal. Tá bom. Obrigada. Obrigado você. Olha que interessante. Então, ele já começa a fazer associações entre os raios e os reinos. Então, primeiro o raio com o reino mineral. Aí ele diz, o segundo raio se encontra peculiarmente ativo no reino vegetal. Olha que legal. Então, o segundo raio do amor-sabedoria está muito ativo no reino vegetal. E qual que é o efeito dessa atuação do segundo raio no reino vegetal? Entre outras coisas, a atração magnética das flores, né? As flores atraem os insetos para a polinização com a sua beleza, com o seu aroma, né? Então, olha que legal. Quando a gente pensa num óleo essencial, pensa se não é a energia de segundo raio, se não é a própria energia do amor e sabedoria, que é o que faz a síntese, né? A qualidade daquela planta está presente ali naquele óleo essencial. Olha que bacana, né? A gente poder trabalhar como a gente trabalha no Gael, com a essência da planta, com o puro amor, né? Se a gente for pensar. A beleza da natureza, ela também evoca em nós reflexão, contemplação. A gente é atraído pela beleza, né? A beleza é uma característica de quarto raio também é uma característica de sétimo raio, mas como ela se expressa no reino vegetal, né, nos atrai, nos produz em nós esse magnetismo, né, evoca em nós esse magnetismo. O mistério do segundo raio está oculto no significado do perfume das flores. Olha só que legal. Perfume e radiação se relacionam e são expressões que emanam dos efeitos produzidos pelos raios ao agir sobre os diversos grupos de substâncias materiais. Então, o perfume da planta é uma expressão mesmo do segundo raio, né? E é também uma radiação, porque ele também se irradia, né? A gente passa perto de uma árvore, quando ela está em flor, esse perfume se irradia, né? Então, também é uma expressão aí desse segundo raio do amor-sabedoria. Então, aqui, né? E como esses raios vão se relacionando, vão surgindo diferentes efeitos. Aí, continuando um pouquinho, o terceiro raio se relaciona especialmente, por sua vez, com o reino animal e produz a tendência da atividade inteligente. Lembra que o terceiro raio é um raio de atividade inteligente que se observa, por exemplo, nos animais domésticos mais avançados. Então, esse terceiro raio de atividade inteligente, ele vai inspirando todo o reino animal. Porém, ele se observa com mais clareza nos animais que naturalmente estão mais perto dos humanos, né? Em que tem um desenvolvimento, uma resposta a essa atividade inteligente mais clara, mais perceptível. A analogia que existe entre a radioatividade e o perfume que emana dos reinos mineral e vegetal, nós denominamos de devoção, característica da interação atrativa entre os animais domésticos e o homem. Olha que bonito, então, né? Que é uma tônica de sexto raio. Então, o primeiro reino produz radioatividade, o segundo reino produz perfume, e essa interação
ela vai também se expressando, né, no reino animal, através da devoção, que é uma qualidade do sexto raio. Então, a gente vai vendo que os raios, eles vão, claro, como ele diz aqui, né, se expressando com maior potência em um ou outro reino. Mas, por exemplo, o sexto raio, que se expressa através da devoção dos animaizinhos para conosco, também se expressa no reino vegetal, a gente vai ver mais para frente, mas no sentido de devoção das flores ao sol. Então você pode, ou das plantas, né? Você pode colocar uma planta em qualquer lugar, ela vai se dirigindo em direção ao sol. Claro que é através do sol que ela se alimenta, né? Junto com a água, com os nutrientes, ela vai fazendo a fotossíntese. Mas simbolicamente, esse dirigir-se ao sol, à fonte de luz, à divindade, é também uma característica de sexto raio, que é o raio da devoção, que é como os animaizinhos se atraem, né? Eles são devotos a nós. Quem sente devoção pelas personalidades pode transmutar mais rapidamente essa devoção em sua analogia mais elevada, amor aos princípios, se perceberem que só exalam emanações animais. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão de a que nós somos devotos. Então, se a gente estiver sendo devoto a simples personalidades, e olha como isso está acontecendo no mundo, né? Praticamente, o que é um influencer? E percebe como existe uma energia de devoção entre essas grandes personalidades aí, que você segue uma tendência, é uma forma de devoção, né? Então, olha como é importante a gente reorientar, né? A gente orientar a nossa devoção a realmente aquilo que tem princípio. A gente reconhecer no outro princípios, né? Reconhecer esses princípios na natureza, reconhecer esses princípios na divindade. Então, a gente direcionar a nossa devoção para amor a esses princípios, né? Porque senão a gente vai estar aí alimentando formas que não tem nada de mais profundo a contribuir. Claro que tem a sua contribuição dentro de um propósito de evolução. Cada forma ocupa um degrau na nossa escalada evolutiva. Mas para nós que estamos buscando um contato com o nosso eu superior, é importante que a gente não seja devoto a personalidades. É importante que o nosso objeto de devoção seja a nossa própria alma. Então, eu estava dizendo dos influencers, né? Mas eu posso dizer, por exemplo, em termos de líderes religiosos, ou mesmo a devoção a um santo, né? Precisamos ter bastante cuidado se a gente está devoto a um santo personalidade ou às qualidades que esse santo expressou enquanto estava encarnado. Aí tudo bem, né? Mas é preciso ter cuidado com essas sutilezas, né? Porque senão a gente vai estar alimentando formas e não alimentando essência, não alimentando a essência, a vida por trás da forma. À medida em que vai se exteriorizando, parece que vai ficando um pouco mais claro para a gente, né? Quando a gente vai falando dos outros raios, como a gente falando do sexto, talvez seja mais palpável, a gente consiga estabelecer melhores relações e que alimenta o nosso intelecto, né? Paulo, Oi, querido. essa coisa da devoção eu tenho um pouco, é meio complicado para mim, mas é o seguinte: todos esses 2000 anos, ou até um pouco antes, foi um século Era de devoção, não foi? É uma total, era de devoção, né? total. Mas não é uma devoção propriamente à alma, porque ela é mal compreendida, mesmo que se dê o nome a isso, né? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Me parece mais uma devoção a objetos, não? Porque me parece, né, Gui, que toda qualidade que vem, ela vem para ser desenvolvida, né? Então, esse sexto raio, ele veio para nos desenvolver. Então, nesses 2000 anos, a gente teve 2000 anos de oportunidade
para desenvolver uma correta devoção. Me parece que a gente ainda não conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu melhorar, sim, em alguns aspectos, né? O sexto raio promoveu uma conexão com o eu superior, chamou essa divindade de pai, então isso estabeleceu outras possibilidades de relação, mas ainda a gente expressa ainda muita devoção à forma, às personalidades e não aos princípios, né? Então, me parece que é uma armadilha que a gente corre ainda, né? Então, a gente fala tanto da era de Aquário, do sétimo raio, mas muito provavelmente, nesse padrão que a gente se encontra de consciência, a gente vai patinar bastante no sétimo raio, para depois a gente começar verdadeiramente a viver uma era verdadeiramente aquariana, virtuosa, né? A gente vai começar uma era aquariana muito provavelmente ainda patinando no sétimo raio, né? Eu E digo aí, isso porque você estava falando e me veio uma coisa. Existia uma devoção toda vamos dizer, mística, né? E agora existe um outro. Você falou dos influências, mas tem uma coisa acontecendo, por exemplo, essa guerra, né, da Ucrânia, Rússia. Tem os devotos do Putin, tem os devotos do Zelensky, e parece que é essa devoção que é justamente manipulável, não é? Através das políticas, da imprensa, da mídia. a política é um campo de primeiro raio. Mas o primeiro raio, assim como com o sétimo, se relaciona muito com o sexto. A gente não deve esquecer nunca que quem expressa sexto raio para o nosso sistema solar é Marte, que é o deus da guerra, né? Então a gente comumente associa a guerra ao primeiro raio, mas a guerra é marciana, é sexto raio. Então é muito normal, natural, não normal, que essas figuras que representam a nação evoquem sexto raio. É muito interessante, né? Foi bom você ter trazido esse assunto, porque é um ponto muito interessante para a nossa reflexão. Como o poder está associado também ao sexto raio, embora seja uma energia de primeiro, a dominação através de uma crença, de um ideal, é magnetizado pelo sexto raio. Por isso que as maiores guerras foram santas, né? Da nossa história. Porque o sexto raio, ele impele a entrega da própria vida para um ideal maior. Então, se a pessoa acredita que ela está lutando para um ideal maior, ela entrega a sua própria vida, porque ela quer fazer parte. O sexto raio convida a gente a fazer parte de um todo maior. E numa expressão mais rudimentar, menos desenvolvida, é o que acontece no Talibã, né? Citei, não para ser preconceituoso, né? Mas é porque a gente vê como tem muitos homens bombas e para eles é uma honra morrer em nome de um ideal maior. Isso é uma energia de sexto raio, né? Lembrando que a Rússia entrega sexto raio, né? É regida pelo sexto raio e pelo sétimo. Então, olha que interessante, né? A própria Rússia é para a gente um vislumbre do que é sair da era de peixes, que é a personalidade de sexto raio, para uma era de aquário, que é a alma da Rússia é de sétimo raio. Então é muito, seria curioso, né? No mínimo, isso está acontecendo agora, né? Quando a gente está saindo de uma era de peixes e entrando numa era aquariana. Mas a gente ainda tem muito de peixes, né? A energia de peixes foi muito bem ancorada nesses 2000 anos. Então, a gente vai lidar com isso ainda por um tempo, né? Por isso que é cada vez mais importante a gente que trabalha com a mente, né? Procurar trabalhar com a mente, procurar criar formas de pensamento, procurar como grupo se conectar a esses grandes ciclos. A gente falava no grupo de terça, né? Da importância da lei da periodicidade, do ritmo, dos ciclos, porque isso tudo envolve energia mental, né? Isso tudo envolve um olhar mais claro para a nossa humanidade, para que consiga enxergar além das aparências. E gradualmente esse glamour do sexto raio emocional, né, vá se dissolvendo e a gente vai enxergando mesmo uns princípios e tendo esse amor aos princípios. Legal, cara. Realmente dá para enxergar
situações, como você vai falando de cada país, do raio como os Estados Unidos. Então, dá para estabelecer relações muito interessantes. Bem legal isso aí, hein? É, Vou dar uma refletida melhor. pois é, Quer pois dizer é. que a Rússia é de sexto e sétimo. Você acredita? Sexto na personalidade, e sétimo. Não, e tem muita gente falando naquilo que se passa, não na Rússia do Putin, e sim na Rússia povo mesmo, na Aham. Rússia científica, etc., o que eles chamam de terceira via, né? Porque de lá saem os raios Kirian, né? E muitas Sim, investigações metafísicas ou sei lá, super. de ordem, né? E é bem isso, é pegar é legal, legal. Eu vou dar uma estudada melhor nisso, legal. Muito interessante se a gente pensar também no movimento artístico, né? Que a Rússia trouxe, principalmente na música, né? Grandes compositores, na literatura. É muito interessante tudo isso, né? Como tem um viés também de sexto raio, mesmo na música, mesmo na literatura, que são formas de expressão artística muito fortes do povo russo. É bem interessante, é um povo bem interessante. E o tibetano diz que é a Rússia que vai fazer a ponte entre o Ocidente, entre o Oriente e o Ocidente. Naturalmente, isso se expressa geograficamente, né? Porque a Rússia está presente tanto na Ásia quanto na Europa, e é o país com maior extensão territorial e na horizontal, né? Então, são muitas questões que a gente vai observando e a gente vai enxergando aí. Então, é, é, é muito importante que a gente, como grupo, né, que como parte do novo grupo de servidores, que a gente vá trazendo luz, refletindo, meditando, para que o que está escondido aí, tem muita coisa escondida aí por trás das aparências, que vá ganhando contornos, né? Que a gente vá conseguindo reconhecer e que isso diminua o sofrimento, a morte de tantos inocentes, né? Que estão aí como parte desse processo, né, de conscientização. Só finalizando, eu acho que você lembrou uma coisa muito importante, essa coisa do sexto raio devocional e da manifestação, que pode ser a concretização na forma de arte, né, um romance, me lembrou que a Rússia tem o Tolstói, né, que é um Super! cara que, ao mesmo tempo, escreveu, né, Guerra e Paz, mostrando a concretude, as formas, né, e depois ele se tornou altamente devocional, né? Ele ficou numa vida espiritualizadíssima, né? É interessante, né? E o nome do livro dele, Guerra e Paz, é russo, né? Interessante, muito Não é muito interessante. interessante? E a gente, Muito. e a gente comumente associa artes ao quarto raio, que é também, mas o sexto raio também se expressa como arte. Então a arte russa é muito rica por conta desse sexto raio que ela carrega, né? E à medida em que seus indivíduos vão evoluindo, eles vão bebendo, claro, nas fontes transcendentais, né? Como qualquer indivíduo, né? A gente, como uma alma de quarto raio aqui no Brasil também, se a gente for se evoluindo enquanto consciência, a gente vai mergulhar nessa harmonia, né? E a gente vê isso também na nossa cultura, né? É muito interessante fazer essas analogias. Legal. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Vou marcar só o texto para a gente não esquecer. E eu queria saber como que vocês estão. Nossa, estou bem despenteado. Como é que vocês estão? Como é que fica? O que está reverberando? Como é que a gente sai dessa reunião hoje? A Lu tá com Eu acho uma que coisa vai, de arte ali atrás, ó, Lu. eu acho que vai enriquecendo a cada vez que a gente vai aprofundando dentro do texto e entendendo melhor aquele próprio curso dos raios que você e a Thalita deram, né? Fora outras leituras. Mas é interessante que essa parte concreta, menos abstrata, quando ele fala de magnetismo no amor e de fogo, é que realmente
é mais científico isso, mas o mundo é construído através de uma relação entre eletricidade e magnetismo, né? Tudo é formado por eletromagnetismo, o átomo, tudo. Então é interessante que ele está falando disso. Não está explicitando, mas ele está falando disso. E é legal, porque vai tendo camadas dentro do texto que você vai percebendo, dependendo do quanto você já leu outros textos, né? E que o cara, poxa, se contar, né? E a Alice Bailey também, porque para transcrever isso Nossa, eu que está fico pensando escrita, nisso. porque a Blavatsky ela é complexa, ela é complicada às vezes. Já o texto da Bailey é mais complexo do que complicado. É interessante porque ele esclarece bastante. Eu já li Doutrina Secreta umas 2, 3 vezes, empaco, né? Mas esse texto desse tibetano é muito esclarecedor, é interessante isso. E também, né, Gui, são tônicas diferentes, né? A Blavatsky é uma alma de primeiro raio. Então, ela trabalha mais esotericamente falando, né? O tibetano e a Bailey, como almas de segundo raio, trabalham mais... É super complexo, como você falou, mas tem já um pouco mais dessa qualidade de compreensão, né? Lembra terceiro raio, né? E segundo bastante, né? Que explica, Também. que orienta, que traz a sabedoria, É verdade. né? É verdade. Então, não, é que eu estava pensando no terceiro raio como essa função, mas é verdade, o segundo ele explica tudo que o primeiro veio construindo, destruindo. Agora, quando você está falando isso, eu me lembrei do Bhagavad Gita, né? E da construção. Então, veio essa coisa da destruição do Shiva, né? Da reconstrução. É muito interessante lá atrás. O tibetano treinava um grupo que era os destruidores de glamour. Então, eram indivíduos que tinham energia de primeiro raio, e aí o objetivo deles de treinamento esotérico e de serviço planetário era reconhecer os principais glamoures ou ilusões que norteiam a nossa vida, e eles trabalhavam com meditações específicas e manejando energia de primeiro raio para dissolver na psicosfera. Olha a potência que tem que ter isso, para dissolver na psicosfera essas ilusões, para que novas vertentes pudessem ser construídas com mais facilidade por outros grupos, né, como construtores como a gente está fazendo, né? A gente está fazendo construções de formas-pensamento. Mas para o nosso trabalho e de tantos outros grupos ter efeito, muitas vezes outras formas precisavam ser destruídas para abrir espaço para novas, senão nem a gente conseguiria receber essas impressões de forma mais fluida, mais clara. Então é um trabalho orquestrado mesmo, né? Muito, muito interessante. Poxa, você trouxe uma coisa aí muito engraçada, muito interessante. Eu estava com um projetinho de um YouTube ou de um vídeo que trouxesse todo um material que eu tenho de publicidade, né? Porrada de livros sobre cor, sobre forma, anos, mas assim me encheu muito a publicidade porque ela é uma construtora de glamour. E eu não pensava essa palavra até esse texto que a gente começou a ler, né? O glamour para mim era uma coisa extremamente positiva. Por quê? Porque você lida com elegância, você lida com inteligência, com sofisticação. Mas quando você pensa no glamour como ilusão, que é a propriedade, a qualidade maior da publicidade, da propaganda, né? E precisa de uma desconstrução, porque, como você mesmo falou, né? Esses influencers, né? Por exemplo, o Luciano Huck falou que a Anitta é embaixadora da cultura brasileira, sei lá. Então, essa glamorização não é necessariamente só pelo elegante, pelo sofisticado, é também pelo como a gente faz, pela exacerbação, né, do popular, daquilo que vai agradar uma grande quantidade de pessoas e vai manipular, né? Então é interessante que destruidores de glamour, isso dá para investigar isso de alguma forma na internet? Dá. Legal. Vou mergulhar nisso. Tem um livro que eu tenho até aqui que fala só sobre isso, e é um compilado dos textos que eram destinados a esse grupo.
Passa E depois a capa dele para mim. passo, depois eu mando uma foto no grupo, mas era Isso. basicamente o livro de estudo desse grupo. Eles podiam estudar, claro, quaisquer outros livros, mas o objeto de estudo deles era esse livro, porque aí tinha toda a parte teórica e depois a meditação para ser realizada por esse grupo, por esses indivíduos. Aí, claro que você ter a presença da Bailey era muito mais fácil, né? Porque ela ia indicando onde cada um deveria estar, né? De acordo com o seu propósito de alma. Mas a gente não tem, a gente vai tateando, a gente vai experimentando, errando e vendo o que parece ser o melhor para a gente, né? É bem positivo isso. É, bem interessante. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma impressão com a gente? Contar como é que tá saindo dessa reunião? Oi, Lu. Toda a forma aprisiona, né? É. Por isso que eles falam de dissolver as formas, né? De você desapegar, para A, entrar um a, novo, você tem que destruir, né? a forma, ela Senão sempre não deve, entra, né? a forma sempre deve andar com a consciência. Porque a forma, ela é um Uhum. produto, ela é um jeito que a consciência vai se expressar em determinadas eras. Então, por exemplo, o que é o estado de consciência que a gente tem hoje, a gente vai criar formas que são compatíveis com esse estado de consciência. Só que essa forma é material. E como tudo que é material tende à cristalização. Por quê? Porque é da natureza da matéria, né? Vir à forma e estagnar. Isso é natural. Lembra da lei da inércia, né? Isso é uma característica da matéria física. Então, o nosso trabalho é reconhecer quais formas precisam ser dissolvidas para que novas sejam criadas que expressem como terceiro raio o potencial da nossa consciência. Então, olha como os raios vão se relacionando, né? Então, o primeiro raio tem que dissolver essa forma para que novas sejam criadas pelo segundo raio e expressas como forma como terceiro. Então, é muito interessante a gente vendo como essas qualidades, a gente chama de raios, mas são qualidades, né? Que vão fazendo com que a nossa vida tenha sentido, significado, propósito, qualidade. E aí, quando a gente entende isso como energia e como a gente maneja essa energia, é consciência da nossa vida, né? Do mesmo jeito que depois a gente vai entendendo como que é o quarto raio, que energia é essa? Como que ela se expressa como quinto, como sexto, como sétimo? Aí a gente vai entendendo tudo como um manejo de energia que a gente tem, né? Como consciência, a gente vai podendo fazer isso. E os 4 raios do quarto para frente, todos deveriam, todo o trabalho que a gente faz nos outros raios, passar pelo primeiro, segundo e terceiro raio, ou um dos 3, né? Vai Para ser ficar, efetivo. vai ficar mais claro que é assim que acontece. Perfeito. Beleza, ótimo. Ô Paulo, eu estava ouvindo a Luísa falar, aí a gente tem uns insights, né? Ela está com aquele cavalete, aquela paleta atrás dela, e ela falando e você falando ao mesmo tempo, eu lembrei que você tem uma arte consagrada que vem desde a arte clássica grega, passando depois, vamos dizer, quase que diluindo, porque é expressão através da luz, do impressionismo, que era o máximo do que se conseguia fazer em termos de sofisticação na pintura. Aí vem o Picasso e ele pega com aquele cubismo, ele, o Gris e outro, e desconstrói a forma. É isso que ele faz, ele desconstrói a forma e muda a arte inteira. Então é interessante isso, porque até aí, num simples processo de evolução da pintura, você vê os raios, né? E a energia deles. Quer dizer, de certa forma, ali tem uma influência de primeiro raio no trabalho do Picasso, né? Interessante, pô. Super. Vou ficar maluco.
Mas é muito legal, porque tem que ser prático, né, Gui? Para a gente compreender, a gente precisa fazer esse tipo de associação, né? Porque aí fica mais claro, e é importante, de novo, frisando, a gente entender como energia, como qualidades mesmo. E aí, como é que a gente maneja essas qualidades? Porque aí, quando a gente começar a criar as nossas hipóteses, então, por que que eu acho que eu tenho uma mente de um ou outro raio? Porque eu entendo o funcionamento dele, consigo associar com a minha mente. Então, isso tudo às vezes é até um pouco repetitivo, como o tibetano está escrevendo, mas é para tornar claro para a gente como são energias. Porque aí, é como ele diz, né? Quando a gente reconhecer, criar a nossa hipótese mais perto possível, a gente vai estar como o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, porque a gente vai conhecer quais energias de verdade afluem através de nós. E a gente vai aprender a manejar. Isso é o nosso Dharma. Porque se a nossa alma escolheu encarnar com essa configuração de raios, a gente aprender a lidar com isso, fechou, é o diploma dessa encarnação. Mais alguém? Vou encerrar a gravação, então.